Capítulo 7. O primeiro contato. Os corredores brancos e assépticos dos hospitais eram um universo totalmente diferente do vilarejo de ruas de terra onde Miguel cresceu. Mas, surpreendentemente, era ali, em meio ao cheiro de desinfetante e ao som constante dos monitores cardíacos, que ele se sentia mais em casa. Cada estágio era uma nova porta que se abria, e ele mergulhava de cabeça, com a mesma fome de aprender que o movia desde menino. O cansaço era imenso. As noites mal dormidas se acumulavam, mas a exaustão se dissolvia no instante em que ele vestia o jaleco branco. Aquele simples pedaço de tecido era como uma armadura, um símbolo da promessa que ele carregava no peito. Ao atender seu primeiro paciente sozinho, suas mãos tremeram um pouco. Era um senhor idoso, com olhos cansados e um sorriso gentil, que se queixava de uma dor persistente no peito, enquanto Miguel auscultava seu coração. O som rítmico e constante o transportou de volta para a pequena casa de sua infância. Ele viu o rosto de sua mãe, a preocupação em seus olhos, a impotência que sentiu por não poder ajudá-la. Naquele momento, o paciente à sua frente não era apenas um caso clínico, um conjunto de sintomas a serem decifrados. Era o reflexo de sua própria história, a materialização de seu propósito. Cada diagnóstico que ele dava, cada plano de tratamento que traçava, era mais do que um exercício acadêmico, era um tributo silencioso à memória de sua mãe. Era a forma que ele encontrou de cumprir a promessa feita sob as estrelas, de que ninguém mais em seu vilarejo ou em qualquer outro lugar que ele pudesse alcançar sofreria por falta de cuidado. Ele tratava cada pessoa com uma atenção que ia além dos livros de medicina. Ele ouvia não apenas as queixas do corpo, mas também as angústias da alma. Ele oferecia um sorriso, uma palavra de conforto, um toque de humanidade que muitas vezes era o remédio mais eficaz. No entanto, o caminho não era livre de obstáculos. O ambiente acadêmico e hospitalar era competitivo e por vezes cruel. Miguel, com seu jeito humilde e sua origem simples, era um alvo fácil para o ceticismo de alguns colegas e até mesmo de médicos mais experientes. Murmúrios o seguiam pelos corredores. Ele veio do interior, o que ele sabe de verdade, conseguiu a vaga por sorte. Não vai durar muito. Alguns duvidavam abertamente de sua capacidade, questionavam seus diagnósticos em frente aos pacientes e o submetiam a interrogatórios durante as rondas matinais, na esperança de vê-lo tropeçar. No início, essas palavras o feriam. A insegurança, um fantasma antigo, tentava assombrá-lo. Ele se pegava revendo suas anotações de madrugada, lendo o mesmo artigo científico 3, 4 vezes, com medo de ter deixado passar algum detalhe, com medo de provar que seus detratores estavam certos. Mas então, ele olhava para o rosto dos seus pacientes. Eles não viam o jovem do interior, o estudante inseguro, eles viam outra coisa. Uma senhora, Dona Elvira, que estava internada há semanas e mal falava com a equipe. Começou a conversar com Miguel sobre seu jardim e seus netos. Um jovem acidentado, amargo e revoltado com sua condição, permitiu que Miguel trocasse seus curativos sem reclamar, e até arriscou um pequeno sorriso um dia. Um pai de família, aterrorizado com a cirurgia que o esperava, segurou a mão de Miguel e disse: "Doutor, eu confio no Senhor." Os pacientes viam nele algo que se tornara raro naqueles corredores apressados. Compaixão genuína. Eles sentiam que, para Miguel, eles não eram apenas o leito 12 ou o caso de apendicite. Eles eram pessoas com histórias, medos e esperanças. A empatia de Miguel era sua maior força, um escudo contra o cinismo e a desconfiança. Ele não precisava provar seu valor com palavras arrogantes ou gestos grandiosos. Seu valor era provado a cada dia, no olhar de gratidão de um paciente que se sentia visto e cuidado. Certa noite, durante um plantão particularmente exaustivo, Miguel foi chamado para avaliar um paciente requém, chegado ao pronto-socorro. Era um homem de meia idade, trabalhador braçal, com as mãos calejadas e o rosto sujo de poeira. Ele havia caído de um andaime e se queixava de uma dor intensa nas costas. O médico-chefe do plantão, Dr. Almeida, um homem conhecido por sua impaciência e rigor,
olhou para o paciente com desdém. Provavelmente, só uma contusão. Dê um analgésico e mande para casa, disse ele a Miguel, sem sequer se aproximar do leito. Mas Miguel sentiu que havia algo mais. A forma como o homem descrevia a dor, a palidez em seu rosto, o suor frio em sua testa, todos os instintos que ele vinha aprimorando lhe diziam para investigar mais a fundo. Ignorando o olhar irritado do Dr. Almeida, ele começou um exame neurológico detalhado. Ele pediu ao homem para mover os pés, depois os dedos. A resposta era fraca, quase inexistente. Com o coração acelerado, Miguel solicitou uma tomografia de urgência, contrariando a ordem inicial. Dr. Almeida repreendeu na frente de toda a equipe. Está desperdiçando nosso tempo e recursos. Estagiário, eu disse que era uma contusão. Miguel manteve-se firme, embora por dentro estivesse tremendo. Doutor, com todo respeito, os sinais clínicos são preocupantes. Eu preciso descartar uma lesão medular. A tensão no ambiente era palpável. Cada minuto de espera pelo resultado do exame parecia uma eternidade. Quando a imagem apareceu na tela do computador, um silêncio profundo tomou conta da sala. Havia uma fratura grave na coluna vertebral, com compressão da medula. Se o homem tivesse sido mandado para casa, como o Dr. Almeida ordenara, qualquer movimento em falso poderia tê-lo deixado paralisado para sempre. A intervenção cirúrgica de emergência foi iniciada imediatamente. Naquela noite, ninguém mais duvidou de Miguel. Dr. Almeida não disse uma palavra, mas seu silêncio era mais eloquente do que qualquer pedido de desculpas. A notícia se espalhou pelo hospital. O estagiário do interior, aquele de quem todos duvidavam, havia salvado um homem da paralisia, por confiar em sua intuição e, acima de tudo, por realmente se importar com o paciente à sua frente. Ao final do plantão, exausto, mas com uma nova sensação de confiança, Miguel foi até a janela e olhou para a cidade adormecida. As luzes cintilavam como estrelas distantes. Ele pensou em sua mãe e no vilarejo. A promessa feita a ela não era apenas sobre curar doenças, mas sobre lutar por cada vida, sobre ouvir a voz silenciosa do sofrimento e sobre nunca jamais deixar que o ceticismo dos outros abalasse a compaixão em seu coração. A jornada estava apenas começando e ele sabia que haveria muitos outros desafios, mas agora ele tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. A cada vida que tocava, ele honrava a memória de sua mãe e se tornava o médico que sempre sonhou ser. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar essa bela história que nos emociona e inspira. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!